Bom dia, meus queridos amigos. Eu me chamo Felipe de Souza Santos, sou professor de Física e vamos dar continuidade aos conteúdos que nós vimos nas últimas aulas. E hoje a gente vai ensinar um pouco sobre geradores elétricos e é um conteúdo extremamente importante. Então a gente vai estudar como que eles funcionam e como que é a parte física por trás desses geradores elétricos. Bem, vocês já se questionaram como que um gerador elétrico ele funciona? O gerador elétrico ele pode ser movido a gasolina, ele pode ser movido a alguma substância química, ele pode ser movido a carvão. Então, os geradores elétricos eles têm a capacidade de transformar alguma substância, algum material em energia elétrica por meio de algum processo químico, por meio de uma placa solar, por exemplo. Como que o sol não, como que a luz, como que a placa solar ela consegue converter energia luminosa em energia elétrica? Como que o vento ele consegue transformar energia mecânica em energia elétrica e assim por diante, certo? Bem, para isso a gente vai ter que recorrer ao circuito, inclusive é o conteúdo da próxima aula. Então aqui nós temos o circuito, nós temos os dois polos, A e B, e aqui dentro nós temos esse nosso circuito, onde a corrente elétrica ela corre do negativo para o positivo, e aí passa por essa minha resistência, e aí ele faz todo o meu circuito. Vamos considerar um gerador elétrico, não sei, um gerador elétrico pequenozinho, movido a gasolina, ok? O que faz com que esses geradores, o que faz com que a corrente elétrica corra esse gerador? Qual que é o segredo por trás? Será essa diferença de potencial é o suficiente para fazer com que esses elétrons eles percorram esse circuito? Hoje a gente, na verdade nesse conteúdo, a gente é introduzido introduzido a força eletromotriz. E ela é representada por essa letra E aqui. É um Ezinho mais bonitinho. A força eletromotriz, eu vou colocar um E aqui bem grosseiro, é a energia dividido pela variação da carga que passa por um circuito. E a unidade de medida é o volt. Agora, qual que é o propósito da força eletromotriz? A força eletromotriz ela promove um aumento de potencial entre os polos, mas de uma forma bem simples, ela dá um empurrão nos elétrons para que os elétrons eles percorram um circuito. Então vamos anotar essas ideias para que a gente não se perca. E aliás é muito importante a gente saber também qual que é a função de cada equação que a gente está estudando. Porque não adianta nada você decorar a equação, o cálculo da equação, mas não saber para que serve e qual que é a utilidade dela no nosso dia a dia. Mesma coisa que a resistência. Você sabe fazer todo o cálculo da resistência, mas não sabe qual que é o significado físico ali. Então, acaso uma queda de potencial a cada ampere que você passa. Vamos escrever. Certo? Então, essas são as definições da força eletromotriz. É por isso que o pessoal fala algumas vezes, né? Ah, Deus é a força eletromotriz desse universo. É justamente o que faz com que as coisas funcionem. Tá? É o que dá o start inicial para que tudo comece a funcionar do jeito que funciona. Ok? Então, agora, qual que é a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B? Então, a gente viu, eu acabei de explicar para vocês, que a força eletromotriz ela causa esse empurrão. Então, essa força a gente considera como uma força negativa. Acho que vai ficar no tamanho. Enfim, uma negativa. Eu falei força negativa? Não, é uma força positiva, tá? Eu me enganei. A diferença de potencial para esse caso de geradores elétricos, do ponto A até o ponto B, é o seguinte: a corrente elétrica ela entra dentro do meu aparelho que está ali gerando alguma coisa, né? Então a força eletromotriz ela empurra esses elétrons, essa corrente elétrica, possibilita que a corrente elétrica ela circule pelo meu circuito. Então a minha força eletromotriz ela é uma força positiva, tá? Só que agora é o seguinte, no que a gente tem a força positiva, a gente vai ter
a resistência da matéria, da substância que estiver... Vamos trabalhar com a gasolina, né? Com a resistência da gasolina de permitir a passagem da corrente elétrica. Olha, eu particularmente não sei se é desse jeito que realmente funciona, tá? Mas vamos trabalhar com isso. Se eu tiver errado, me corrijam, tá? Vamos supor que eu tenho aqui um gerador, ok? E aí eu tenho um fio A, e aí ele dá a volta e vem no terminal aqui no fio B. Aqui é o B, aqui é o A, e aqui dentro a gente tem essa... Vamos colocar de uma forma bem grande aqui, né? É como se fosse essa região aqui. Não sei se é desse jeito, tá? Mas é só para... Oh, meu Deus, eu não sei. O Bill Gates não me ajuda, viu? Não sei se é realmente desse jeito, mas aqui dentro a gente tem a gasolina. E aí a corrente elétrica ela passa pela gasolina e vem por aqui, né? Na conversão de energia, na conversão de energia, ok? Então, lembrem-se, a resistência ela é uma característica intrínseca de todo o material. Toda matéria, tudo que é composto por átomos, vai apresentar uma resistência à passagem da corrente elétrica, certo? Então, em geradores elétricos a coisa não vai ser diferente, porque nós vamos ter uma resistência interna, esse Rzinho, ok? Então, eu vou ter menos o meu... Vamos colocar a minha diferença de potencial interna. Só que vamos recorrer à primeira lei de Ohm. A gente sabe que a primeira lei de Ohm é o RUI, ok? Então, se eu pegar esse e passar ele para cá, na verdade, vamos fazer o seguinte, vamos adaptar esse Rzão para Rzinho, da resistência interna. Então, U vai ser Rzinho vezes o meu I. Rzinho, eu digo que é a minha resistência interna. Vou escrever para vocês aqui. Pronto. É a nossa resistência interna. Então, eu vou substituir o QI na minha equação do meu diferencial nos dois polos. Então, o U vai ser a minha força eletromotriz menos a minha resistência interna vezes o meu I. Gente, a resistência interna, ela está... melhor! Deixa pra lá. A minha resistência interna ela está ligada com um material que permite a passagem da corrente elétrica. Uma pilha, por exemplo. Se eu desenhar uma pilha... Se eu desenhar não, né? A pilha, ela funciona exatamente pelo mesmo princípio. A pilha, a gente tem uma substância química ali dentro que permite a passagem da corrente elétrica. Tá? Então a gente tem aqui a pilha, essa é a parte positiva, essa é a parte negativa, se não me falha a memória. E aí toda essa região aqui, ela é uma substância química. Então essa resistência interna, não é que tem um capacitor, não é que tem um resistor ali dentro, mas essa resistência interna é o próprio material, é o próprio conteúdo que está ali dentro, permitindo com que passe a corrente elétrica. Apesar de nós termos a força eletromotriz que empurra esses elétrons, ainda tem essa diferença de potencial causada pelo próprio material presente no funcionamento de um aparelho eletrônico. Ok? Então eu vou escrever isso daqui a gente chama como uma tensão perdida. Eu vou... Opa! Não vai, né? Eu vou destacar aqui, eu escrevo. Eu gosto de escrever bastante os significados, porque que é uma coisa negativa, porque que é outra positiva, para os meus alunos eles conseguirem compreender qual é o significado físico de cada uma dessas equações. Então, esse menos RI representa a queda de tensão dentro do próprio gerador, ou seja, a tensão perdida devido à resistência interna. Então, toda vez quando vocês forem fazer uma questão de gerador elétrico, ou que envolva força eletromotriz, ou circuitos, né, a gente utiliza essa equação aí. Na verdade, depende do exercício, né? Pode ser que não seja necessário, mas se caso pedir, vocês já sabem qual que é a equação. Consequentemente, a gente viu na última aula a respeito da velocidade com que a energia elétrica ela é convertida em outro tipo de energia. E isso se chama potência.
E isso se chama potência. Eu bati sem querer na ponta da canetinha. É sensível que só. A última vez que eu fui trocar essa pontinha aqui, eu estraguei a caneta. Cara, eu senti uma depressão tão grande. E fazia só 2 meses que eu tava com a bichinha. Isso foi lá em 2022. Eu tinha acabado de abrir o canal. A gente vai ter a potência também. Eu vou digitar aqui, fica mais bonito. Quando a gente trabalha com potência dentro de um gerador elétrico, a gente vai trabalhar com 3 tipos de potência. Primeiro, é a potência gerada pelo gerador, é a potência que é dissipada pelo gerador e a potência que é utilizada pelo gerador. A gente estuda na segunda lei da termodinâmica que não existe nenhuma máquina perfeita. Não existe nenhuma máquina que vai converter 100% da energia que ela recebe em 100% vamos colocar de potência útil, 100% de trabalho, tá? Eu sempre vou ter alguma perda. Geralmente, essa perda em eletrônicos é transformada, é representada, é visualizada ou sentida por meio de energia térmica, ou seja, por meio de calor ou aumento da temperatura, ou por meio de som, né? Então, no gerador, a gente vai trabalhar com 3 tipos de potência. A primeira é a potência total. Potência total. Ok? Então eu vou chamar de potência total de PT. E o PT, ele vai estar relacionado com a minha força eletromotriz vezes a minha corrente, porque justamente o PT ele é justamente aquilo que vai gerar toda a potência que entra no meu gerador, certo? É o que é produzido por ele e pela força eletromotriz. Por ele, a força eletromotriz no caso, né? Depois a gente vai ter a potência dissipada, então PD, né? PD vai ser a minha corrente vezes a minha resistência interna ao quadrada. Deixa eu colocar aqui que é... deixa eu fazer do jeito que eu... Pronto. Potência dissipada. E por último, a gente vai ter a potência que realmente é útil para a gente, que é a potência útil. Potência útil. Eu vou chamar de PU, que vai ser o nosso pio. Ok? O nosso pio, ou nesse caso, quando tiver uma corrente contínua, eu vou ter essa equação aqui. PU vai ser igual a I vezes o meu potencial, I de corrente contínua dividido por 2. Eu particularmente não cobro esse tipo de coisa na minha prova, né? Deixa eu destacar aqui cada uma dessas equações. Eu coloquei tudo numa cor só. Então, essas são as potências que eu vou utilizar. E a potência total também pode ser representada como a potência, a soma da potência dissipada com a potência útil. Então, PT vai ser igual a PD mais PU. Então, pode ser essas duas equações aí também. E agora a gente vai trabalhar com um gráfico. Porque, bem, agora a gente vai ver a respeito de como se comporta a corrente elétrica e a potência dentro de um gerador graficamente, certo? Então, como por causa da segunda lei da termodinâmica, bem, a minha potência ela não tende para o infinito. O meu corpo ele tem o meu material ele tem um limite onde ele vai servir uma potência útil e quando ele não serve uma potência útil, a corrente necessária para se alcançar a potência útil e também a curto-circuito. Já tinha esquecido o nome da palavra. Então a gente tem esse gráfico aqui, eu vou subir um pouquinho e a gente vai interpretar esse gráfico aqui
E quais são as consequências dele? O que significa cada um desse ponto? Esse daqui é o nosso ponto 1, esse daqui é o nosso ponto 2, esse daqui é o nosso ponto 3. Nós vamos analisar cada um desses pontos. Primeiro, vamos analisar a parte matemática. Qual que é a equação que descreve esse tipo de parábola? Então pensem um pouco. Qual que é o gráfico de uma equação de primeiro grau? É uma reta. Qual que é a equação do gráfico de uma parábola? A equação do gráfico de uma parábola. Seria uma equação de segundo grau, ok? Só que essa equação ela é positiva ou ela é negativa e por quê? Analisando esse gráfico aqui. Analisando esse gráfico, a gente percebe que pela composição dela, vamos nos lembrar, né, das regrinhas que o professor de matemática ensina pra gente, se o nosso gráfico ele forma uma carinha triste, é porque o nosso gráfico, a nossa equação, ela é uma equação negativa. Então observe que só por meio do gráfico eu já sei que o que descreve esse meu arco é uma equação de segundo grau e negativa. Como que a gente vai chegar nessa equação? A potência útil, a gente acabou de ver que ela é descrita. Vamos lá, isso daqui é apenas a potência útil, não vou trabalhar com potência dissipada. A potência, cadê? A potência útil, ela é descrita pelo π. Então vamos escrever aqui a equação do π. Eu vou escrever aqui mesmo. Vou escrever aqui. PU é igual ao π. Só que nós estamos trabalhando com geradores elétricos. Se eu estou trabalhando com geradores elétricos, essa minha diferença de potencial ela vai cair naquela equação lá da força eletromotriz, onde nós temos a força eletromotriz menos a minha resistência interna vezes a minha corrente. Então, essa minha diferença de potencial aqui, ela é descrita por essa equação, U é igual a E menos IRzinho. Então eu vou substituir esse meu termo aqui na minha equação. Então o π agora ele vai ficar com essa cara. PU vai ser igual a I vezes E menos IR. Então eu vou multiplicar por cada um deles. Então PU vai ser igual a E menos I ao quadrado. Eu vou colocar RI ao quadrado. Fica mais fácil de falar do que I ao quadrado R. RI ao quadrado. Então, reorganizando isso daqui, a gente tem que PU vai ser igual a menos RI ao quadrado mais E. Essa é a equação que vai descrever o comportamento da minha parábola. Ok? Então, observe o seguinte, quem é a minha variável aqui? Para e pensa. Professor, eu não sei. Olha, meu querido, você já está no terceirão. Deveria saber. Se a gente for fazer a associação aqui, então f de x vai ser menos ax ao quadrado mais bx, tá? Se a gente for fazer o processo da associação, então o meu i ao quadrado, ele é a minha variável. Meu i ao quadrado não, o meu i. Então, a minha corrente é o que vai estar variando na minha equação, certo? Agora, o que são esses dois pontos? É muito fácil de interpretar, pelo menos o ponto 1, né? O ponto 2 e o ponto 3 aí já tem que ter uma explicação melhor. O ponto 1, eu vou traçar uma reta aqui, que não fez. No ponto 1, qual que é o valor da minha corrente? Qual é o valor da minha corrente no ponto 1 e qual que é o valor da minha potência no ponto 1? Gente, o ponto 1 ele está na origem. Se está na origem, não tem corrente elétrica e não tem potência. Então, a minha corrente ela é igual a I. Perdão, a minha corrente não é igual a I.
a minha corrente ela é igual à potência que... É certo falar isso? É, e é igual a zero. Nessa situação, tá? Porque os dois valores são zero. Tanto a minha corrente quanto a minha potência ela vai ser igual a zero. Se eu não tenho corrente, eu não tenho potência. Se eu não tenho potência, eu não tenho corrente. Ok? Então aqui a gente considera que ela que tá com a chave aberta, como é que é? Circuito aberto. Ok? Então não tem nenhuma corrente passando por aí. Então, a partir do momento em que eu tenho a presença da corrente, essa minha parábola ela começa a subir, só que aí ela chega no ápice dela e depois ela começa a descer de novo, justamente porque eu tenho ali a minha potência dissipada, certo? Claro, a gente não está considerando a potência dissipada aqui, mas ela faz essa curva justamente por causa disso, porque não existe nenhuma máquina perfeita. E agora a gente vai estudar qual é o estado 2. No estado 2, a gente tem a máquina funcionando no seu auge, tá? Onde toda a potência útil ela é utilizada dentro daquele material, dentro daquele aparelho eletrônico. E a minha corrente elétrica, ela será... Deixa eu pegar outra cor que está muito vermelho, vou colocar um preto. I igual a E, a minha força eletromotriz, dividido por 2Rzinho. Eu faço esse Rzinho e aí, ano passado, um aluno perguntou se era um R mesmo, né? Aí um outro aluno respondeu, não, não, é um pássaro. Por algum motivo eu ri muito disso. Por que eu falei isso, né? Enfim, agora vamos interpretar esse ponto 2. Então, como eu disse, o gerador ele tá no seu auge. Como é que se fala aqui? Ele está na sua melhor condição, entregando a máxima potência para a carga. Agora, qual que é a condição para isso acontecer? Aliás, deixa eu escrever para vocês. É bom escrever. Pronto. Então, esse daqui é o meu gerador. Agora, qual que é a condição para isso acontecer? Isso acontece quando a minha resistência interna ela vai ser igual à minha resistência externa, ok? Então, deixa eu especificar aqui. Esse Rzinho aqui é a resistência. Vou dar um pausa depois eu volto. Pronto. Então, a minha resistência interna e a minha resistência externa elas são iguais. Então, o meu equipamento eletrônico está entregando a máxima potência que é permitido por ele, certo? E agora no terceiro ponto. Gente, no terceiro ponto, a gente observa o seguinte. A minha potência... Deixa eu pegar uma outra cor aqui. A minha potência, a cada instante em que a minha corrente ela vai aumentando aqui na minha parábola, a minha potência ela vai diminuindo. Então observem aqui em cada um desses estágios. Agora, qual que é o valor da minha potência no meu estágio 3? Vamos lá, interpretação básica. A gente volta... Minha potência, tá? A minha potência ela cai para zero. E no que a minha potência ela cai para zero, eu tenho um curto-circuito. Então, o meu material, a minha corrente, ela fica restringida ali dentro do meu gerador. E no que isso acontece, ele esquenta bastante. E aí ele corta... Ele... Como é que é o nome que se fala? Me esqueci. Mas toda essa energia ela é dissipada dentro do meu gerador. Então ele acaba esquentando. Lembre-se, a potência dissipada ela se mostra na maioria das vezes, na verdade sempre, né? Como sempre a palavra é muito forte, mas enfim, né? Nesse caso aqui vamos considerar como calor, ok? Então aqui no meu estágio 3 eu tenho o meu curto-circuito e eu vou escrever a parte teórica para vocês. Bem, então no circuito toda a tensão do gerador cai dentro dele mesmo, na sua resistência interna. A energia é dissipada dentro do próprio gerador. Uma outra equação que eu posso ter para achar a potência útil, eu vou descer mais um pouquinho. Eu vou descer aqui. Vai ser... Oh, meu Deus, começou. Vai ser PU igual a minha eletromotriz ao quadrado,
vezes a minha resistência externa, dividido pela resistência externa mais a resistência interna ao quadrado. Isso daqui é quando a minha resistência externa é diferente da minha resistência interna. Tá? Agora, o que acontece... Deixa eu escrever essa condição aqui. Então, Rzinho é diferente de Rzão. Então, essa é a equação. Agora, quando o meu Rzinho ele é igual ao meu Rzão, então eu tenho uma potência máxima que vai ser E ao quadrado dividido por 4R. Deixa eu destacar aqui cada uma dessas equações. Pronto. Então, nessa minha condição aqui, meu Rzinho ele será igual ao meu Rzão. Rzão feio, né? Ela não está voltando. Vou fazer um R mais 20. Pronto. Certo? Então é assim que funciona. De uma forma bem básica, tá? Os geradores elétricos. Então a gente vai estar relacionado ali com a minha potência útil, potência dissipada, a potência total que ele recebe. Aqui nós temos a interpretação do gráfico. Aliás, eu não coloquei qual é o valor da minha corrente quando eu tenho um curto-circuito. Deixa eu escrever aqui, já está no vermelho. É I igual a E dividido pela minha resistência. Não, não é minha resistência externa, não. É minha resistência interna. Meu Rzinho. Então, deixa eu circular aqui para diferenciar. Então, essa foi a aula de hoje a respeito dos geradores elétricos, como que eles funcionam, e aí a gente foi introduzido agora a força eletromotriz. A gente vai ver bastante em circuitos, certo? Então, obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Falou!